Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 25º domingo do tempo comum. Obrigado por me receber em sua casa, por fazer comigo esse pequeno apostolado da palavra. Obrigado por rezar comigo a liturgia diária. Quando possível, dê um joinha, um like, joga esse vídeo mais para frente. Venha comigo evangelizar. Não é fácil? Vai ler a palavra de Deus, peçamos antes a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor, para o Teu servir. Hoje rezaremos com o livro da sabedoria, no capítulo 2, versículo 12, depois o versículo 17 até o versículo 20. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos prova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 53, 54. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Por vosso nome salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei a minha prece e escutai as palavras que eu vos digo. É o Senhor que sustenta a minha vida. A segunda leitura está na carta de São Tiago, no capítulo 3, do versículo 16 até o capítulo 4, versículo 3. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigai e fazei guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido dos vossos prazeres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho está em Marcos, no capítulo 9, versículo de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe meu nome, uma destas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo, não a mim, mas aquele
que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. A liturgia de hoje nos mostra Jesus ensinando a seus discípulos. Cada um de nós, será que entendemos tudo que Jesus fala no cotidiano da nossa vida? Ou será que nós destoamos, discordamos do Evangelho? Essa é a pergunta que a gente vai guardar durante toda essa reflexão. Jesus, ele caminhava com seus discípulos para o seu esvaziamento voluntário, a kenosis. E os discípulos, ao invés de estar com ele, com medo não perguntavam nada. Estavam disputando prazeres, poderes e privilégios. Olha só. O que é que faz o medo? O medo de perguntar faz você errar. Não tenha medo de perguntar nada para não errar. Tá certo? Jesus conta que ele ia passar pela paixão, pela morte e ia ressuscitar ao terceiro dia. E os discípulos não entendiam o que significava a ressurreição. Mas queriam, por fim, na força, tomar um lugar ao lado de Jesus, ele como rei. O Evangelho ele fala que Jesus estava atravessando a Galileia. E ele não queria que ninguém soubesse de nada, por quê? Porque estava ensinando seus discípulos. Olha só, eu e você nós precisamos muito aprender com o Evangelho diário. Valorizar esse ensinamento que Jesus nos dá todos os dias. A palavra de Deus é alimento para mim, para você e para todos nós. É a palavra que vai me sustentar a minha alma e o meu espírito. É o que diz hoje a minha leitura, está lá em Livro da Sabedoria, no capítulo 2. Aqui nós vemos aqui a imagem do servo sofredor. Tudo que passou Jesus, aquela cruz que foi entregue a ele, pelos religiosos, olha só. Eles colocaram Jesus na cruz porque a autoridade de Jesus incomodava eles. Quantas pessoas perto de você querem lhe crucificar porque a sua verdade incomoda? Hoje em dia, o que passou Jesus com os sacerdotes, os levitas, os doutores da lei, tem muita gente que passa hoje nas suas igrejas, nas suas congregações. Os maus, eles sempre estão armando ciladas com justos. E os bons, eles são sempre perseguidos. Ô diabo, e por que os bons são perseguidos? Que coisa! Porque a luz incomoda as trevas. Olha, Jesus, ele foi morto por inveja. Olha só. As pessoas cheias de cobiça. Os maus, eles queriam Jesus torturado, macerado, para provar que ele não era sereno. Primeira coisa que ele levar, vai gritar e vai renegar a tudo. Não, meu irmão, minha irmã, mesmo que você estiver sofrendo, você precisa tirar um aprendizado dessa liturgia de hoje, de 25º domingo. Sofrendo, mas sereno. Sofrendo, mas sóbrio. A calma me ajuda a estar perto de Deus. Diante das torturas, das censuras. Não perca a sua paciência. Não deixe o mal resplandecer em você. Você é luz. É o Senhor que sustenta a sua vida, como fala hoje o Salmo 53. É Deus quem vai nos defender no céu. E Tiago, no capítulo 3, vai confirmar, dizendo que a inveja e a rivalidade, os deboches,
todo mal, né? Eles aparecem porque alguém quer estar sempre, porque nós estamos incomodando. Ele até pergunta, de onde vem a guerra, as brigas? Não vem das paixões, dos conflitos, na verdade, da cobiça, do olho gordo. E Tiago nos dá um conselho, né? Vigiemos, é a nossa meta. Jesus, ele vai falar para os discípulos lá em Marcos, no capítulo 9, que ele vai ser morto, vai sofrer, mas vai ressuscitar. E os discípulos pensam em perguntar, mas tem medo. Olha só, não tenha medo de perguntar uma coisa quando você não entender. Não tenha medo de chamar de fulano não entende nada. Deixe, mas não erre. Os discípulos de Jesus, na ausência de Jesus, ele deixou os discípulos lá sozinhos para justamente eles ficarem à vontade. Ele não entendia o sermão da cruz. E a gente é assim, só gosta de ouvir o que é bom. Quantas pessoas vão contar uma história para você, você diz assim, eu não quero ouvir isso daí não. Eu vou selecionar o que eu vou ouvir. Não é assim a vida da gente, não faça isso não. Jesus deixa a gente no mundo para provar onde é que está a nossa serenidade. E a liturgia nos mostra que no caminho, ao invés deles se preocuparem com a salvação eterna, com o céu glorioso que anunciava Jesus, eles discutiam quem seria o maior entre os 12. Olha só, né? 12 amigos e que 2 iam ter um cargo maior do que os 10. Mas por que diabo? O povo que gosta de destacar. Olha, eles falavam para Jesus o desejo, porque eles pensavam que o reino de Jesus era conforto desse mundo. E na intimidade, na casa dele, no particular, Jesus chama eles e fala qual é o poder que nós temos que ter nesse mundo. E diz assim, se alguém quer ser o primeiro, seja o último. Tinha 2 discípulos que queriam ser um ficava da esquerda, outro da direita, não é? Quem quiser grande, que seja o menor. O ser humano é dele já, sabe? Ele, dentro dele já, ele tem algo que gosta de... É necessário, muitas vezes, dizer que fulano tem importância, que ele é zeloso, que ele trabalha direitinho. É normal, natural, é bom, ajuda, tá certo? A gente, quanto humano, a gente precisa, assim, ser reconhecido pelo chefe do trabalho, pelo seu pároco, pela sua família, faz parte da nossa índole. Mas querer ser maior do que o outro não está correto. Jesus pega uma criança e diz assim, quem acolhe essa criança, me acolhe. Jesus, ele aí, nesse momento, ele se identifica com a Eucaristia, se identifica com o pobre e com a criança. Jesus torna aquela criança visível no meio daquela comunidade que as crianças eram invisíveis. Os órfãos, as viúvas e as crianças, elas eram invisíveis. Jesus, sendo Filho de Deus, não se apegou à sua condição divina, né? Mas se esvaziou, ela esvaqueia-se e abraçou a condição de servo. Ele humilhou-se, mas foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Nós temos que viver assim, meu irmão, minha irmã. Olha, muitas vezes eu vejo na internet quantas pessoas se destacando nas suas lives, nos seus momentos de partilha. Tem padre, tem bispo, tem leigo. Glória a Deus que o padre fulano de tal, o leigo, né, fulano de tal, ele está te destacando. Deus o abençoe. Parabéns para ele. Mas eu não quero ser você. Eu quero ser eu mesmo. Você pode fazer muito bem a sua gravação, os seus vídeos, mas não sou eu. É você. Eu tenho o meu lugar. Eu tenho o meu modo, o meu jeito de ser.
E é assim que eu vou vencendo meus demônios interiores. Não é querendo tomar do outro o que é do outro. Eu tenho que querer o que é meu, o que Deus me deu. E não importa que os invejosos vão dizer que tudo vai parar, sabe aonde? Na cruz. Então deixemos o outro ser o outro. E seja você mesmo. E sirva a todos onde você for mandado. Nós vivemos hoje uma das maiores alienações, pois pensamos em seguir Jesus, mas tomando um caminho que não é o caminho dele. Cuidado. O caminho de Jesus é o caminho do serviço, é o caminho da cruz. Então, nessa liturgia peçamos a Deus a graça de estarmos em casa, na nossa casa, a gente possa tomar consciência tranquila e dizer a Deus: Senhor, eu confesso que o Senhor é o meu mestre, é o Senhor da minha vida. Eu preciso dar ouvido mais a sua palavra, estudar mais o seu ensinamento, para que eu possa discernir tudo na minha vida. Me afasta, Senhor, das coisas que me distanciam da tua graça e do teu amor. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, do que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.